vida. O nosso desejo, a nossa oração é que você ame viver. Eu costumo dizer que o maior investimento da vida é viver. O segundo é ter saúde. Então, a ansiedade dos nossos corações é que você nessa noite esteja ao alcance da nossa voz e desfrute desse momento na presença do Senhor. A Unipred, a União de Pastores e Líderes da Cidade de Descoberta, agradece por esse momento, por essa oportunidade. Nós vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. O motivo real de estarmos aqui é Cristo Jesus, doador da vida. Como os irmãos acabaram de expressar, ainda que em forma de ensaio, mas o ensaio também é um louvor a Deus. Ele vem, e Ele vem e não demora. Jesus Cristo deixou uma promessa há mais de 2000 anos atrás, que um dia Ele voltaria para buscar a sua igreja. Mas nessa noite eu quero compartilhar com você em rápidas palavras, em breve mensagem, para que você compreenda um pouco do teor do que é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus não veio trazer religião, Ele veio trazer o Evangelho, que é Deus em busca do homem. E tem um texto da palavra de Deus em Marcos capítulo 5, que diz assim: e chegaram ao outro lado, a outra margem do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito maligno, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes, com cadeias podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, com corrente, ele despedaçou tudo, nada podiam amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Quando viu Jesus, ao longo correu e o adorou. Nós vamos orar. Nós não podemos fazer nada sem oração, sem clamar pela presença daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não que Ele não esteja aqui, mas nós precisamos do auxílio direto dEle, e que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração, a todo aquele que está ao alcance da nossa voz. Deus Santo e Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo dia que passamos, pela noite que chegou. Obrigado por tudo que já foi apresentado aqui nesse lugar e o que ainda há de se apresentar. Te rogamos que o Senhor venha estar abençoando as nossas palavras, os nossos atos, as nossas ações, para que a honra e a glória seja dada a Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Queridos irmãos, há um ditado que diz que os opostos se atraem. Geralmente uma pessoa introvertida, uma pessoa que é para dentro, que é calma demais, que tem até dificuldade de fazer amizade, ela gosta de ter por perto de si uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de fazer amigos. Nesse texto nós encontramos uma coisa semelhante a isso. Jesus desembarca num lago, em uma cidade, e ao seu encontro me veio um homem com uma necessidade, com uma carência, um homem aprisionado, um homem escravizado, um homem com o seu ser carregado de espírito maligno, um homem em trevas. Jesus, a luz do mundo, o indivíduo vivendo nas trevas. Jesus, o príncipe da vida. Do outro lado, um homem caminhando em passos largos para a morte. E Jesus o encontra e ele reconhece a soberania de Jesus, reconhece o poder de Jesus. Jesus, ele atravessa o mar, ele enfrenta uma tempestade, tudo por causa de um homem, uma pessoa marginalizada, uma pessoa desprezada, uma pessoa humilhada pela sociedade, na verdade um ser quase um animal irracional.
uma pessoa que não podia sequer viver em sociedade devido às condições psicoespiritual que ele estava vivendo no momento, uma pessoa totalmente fora de controle. E eu comecei a analisar um pouco essa situação desse homem, e a gente acaba descobrindo quantas pessoas que perdem o controle com facilidade na sua vida. Quantas pessoas vivendo descontroladas em várias áreas da sua vida. Tem pessoas que perdem controle na língua. Ela fala além do que deve falar. Ela comenta além do que deve comentar. Ela fala da vida alheia. Ela causa um estrago porque ela não tem controle, e a impressão que se tem é que essas pessoas têm satisfação em destruir a vida alheia com a língua, a pessoa descontrolada. Mas tem pessoas também que perdem o controle financeiro. Certa feita nós recebemos uma pessoa que nos pediu: pastor, ora por mim. O devorador está comendo as minhas finanças, e quando nós fomos orar, eu tive que orar para que Deus quebrasse os cartões de crédito dele. Repreende, Senhor, o Ponto Frio, repreende a Casa Bahia, repreende o Mercado Livre, repreende essas coisas que está consumindo. Na verdade, ele não tinha controle de si mesmo. E quantas pessoas viveram dessa maneira? É o vício de comprar e de adquirir o que sequer nem precisa. Tem pessoas que precisam de coisas, mas não querem, e outros querem coisas que não precisam. Mas encontramos também pessoas que perdem o controle da sua vida psicoemocional. Estamos vivendo uma época em que a ansiedade e a depressão tem sido a doença do século. Conheço centenas de pessoas que às vezes nos procuram apenas para expor um pouco da sua situação que estão vivendo. E o diagnóstico é ansiedade, é depressão. Geralmente, quando a pessoa nos dá a liberdade, nós encaminhamos ela para um profissional. Você precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra. Não é errado. Conheço inclusive muitos clientes vivendo com a vida depressiva mergulhada no caos. Mas a vergonha, o orgulho de procurar a vida de um profissional tem levado tantas pessoas a tirarem a própria vida. Setembro Amarelo, valorizando a vida, o combate ao suicídio. E a pessoa, quando perde o controle na vida emocional, elas se tornam pessoas mal-humoradas. Eu quero dizer para você, se você tem esse sintoma de mau humor, procure um médico urgente, porque o mau humor é doença grave. Pessoas que se estressam com qualquer coisa, elas estão a um passo de uma depressão. São pessoas azedas, ranzinhas, geralmente encrenqueiras. Pessoas que perdem o controle nessa situação. Tem outros que não controlam a boca. Eu tive um amigo, um colega de trabalho, infelizmente ele veio a falecer no Covid. Ele chegou para trabalhar comigo, ele tinha 120 quilos, e o chefe falou assim: você tem que chegar a 110, porque senão o cinto não cabe em você. E nós trabalhávamos em altura, fizemos o NR35 e tudo, mas o cinto não cabia. Infelizmente, aquele jovem com tantos sonhos, com tantos objetivos, mas não tinha esse controle. De 120 ele foi para 150 quilos e acabou, na ocasião do Covid, partindo dessa vida. Pessoas que perdem o controle do que come além do que deve. São pessoas descontroladas, como esse homem que nós acabamos de ler, o Gadareno. Uma pessoa que não percebeu que ele se tornou o seu principal inimigo. Esse homem entrou num processo de autodestruição. A palavra de Deus diz, o texto que nós lemos, que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Ele era o seu pior inimigo. Entrou no processo de autodestruição. E nós conhecemos tantas pessoas que, como esse homem, estão no processo de autodestruição. Muitas vezes pessoas religiosas, pessoas que frequentam a igreja,
pessoas que têm acesso a essas oportunidades, mas que não percebem que estão no processo de autodestruição. Pessoas se autodestruindo com vícios, lá ali, ó, aquele cantinho ali perto do orgias. Pessoas que tentando, no desespero de preencher o vazio do seu coração, na ansiedade de encontrar resposta para o seu dilema, para os seus dramas, a famosa crise da existencialidade. Pessoas que não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão, não sabem sequer o que estão fazendo nesta vida. E tantos outros que pensam em acumular e a viver e não percebem que estão morrendo. Semana passada nós tivemos a triste notícia de um jogador de futebol. Estava em campo, com todo o sonho, com toda a ansiedade, com todo o desejo de ganhar uma partida, disputando, e ele simplesmente cambaleou, caiu, foi para o hospital e não voltou mais com vida. A vida é desse jeito. A única certeza que nós temos da vida é a da morte. E a pessoa, quando entra no processo de autodestruição, ela acaba não percebendo que ela está se consumindo. Pessoas que, carregadas de ansiedade, carregadas de medo, carregadas de sonhos frustrados, se envolvem com vícios, com bebedeiras, com orgias. Pessoas que pulam de cama em cama, tentando satisfazer a necessidade do seu coração e acaba contraindo uma doença, acaba contraindo uma infelicidade, acaba se destruindo, porque fere o propósito de Deus, se afastam de Deus. Esse homem que nós acabamos de ler a história dele, ele não nasceu assim. Ele não nasceu em uma condição tão deplorável. Ele era uma pessoa que era para viver uma vida normal, dentro da sua família, dentro da sociedade. Ser uma pessoa que acorda de manhã, vai para o seu trabalho, volta para casa à noite com a sua família, mas não. Decisões tomadas, atitudes que ele foi fazendo, coisas que ele foi fazendo, ele abriu brecha na sua própria vida para que o espírito maligno entrasse no seu ser, o deixando em uma condição deplorável. Uma pessoa que não mais tinha nem condições de ser chamado de pessoa. Ele era como que um animal, uma pessoa com uma força descomunal, uma pessoa que não podia viver em sociedade. Quantas vezes tentaram prender ou algemar, mas ele rebentava tudo. Ele tinha uma força além do normal, porque espírito maligno, quando se aposta de uma pessoa, ela capacita essa pessoa para uma força vindo dos infernos. E ele estava a caminho dessa destruição. Suas atitudes o fez ficar desse jeito. Mas ele tinha uma coisa: ele clamava. A palavra de Deus diz que esse homem, ele vivia pelos cemitérios, pelos montes, pelos sepulcros, mas ele clamava por libertação. Ele clamava por um encontro, ele queria voltar a ter uma vida normal. E quando a pessoa clama, quando a pessoa busca a Deus, Deus envia socorro. Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou uma tempestade por causa desse homem. E quando se clama, Deus ouve o clamor. E Jesus trouxe libertação para esse homem, o tornou digno de novo de participar da sociedade que até então ele não tinha condições. Mandou de volta para a sua casa, para os seus. Porque quando a pessoa está nessas condições, quando ela se entrega ao vício, quando ela se entrega às drogas, quando ela se entrega ao álcool, à bebedeira, muitas pessoas se tornam indignas de estar no meio da sociedade. Aliás, o álcool tem uma analogia interessante. Ela transforma o ser humano em 3 animais. Ele bebe um pouquinho, ele faz brincadeira com todo mundo, abraça todo mundo, é amigo de todo mundo. Ele bebe mais um pouco, ele vira um ser feroz, quer brigar, quer bater, quer fazer, quer acontecer. E ele bebe mais um pouco, é jogado na sarjeta. Quantas pessoas você já encontrou pelas calçadas de descoberto?
Quantas pessoas você já viu jogadas no canto da rua, talvez numa noite de frio? Pessoas que se entregaram ao vício, pessoas que perderam sequer a oportunidade de estar em família. Mas a palavra de Deus diz que esse homem clamava, ele clamava por libertação. Ele não queria mais ser esse monstro que ele se tornara. Ele não queria mais ser essa coisa horrível que espantava as pessoas. Ninguém tinha coragem de estar perto dele. E ele clamava por libertação. E Jesus veio ao seu encontro e o libertou. Agora preste atenção. Quantas pessoas que talvez não estejam vivendo, não estejam envolvidas com drogas, com vícios. Quantas pessoas que talvez não estejam envolvidas com bebedeira, mas tem sido um monstro dentro de casa. Quantos pais têm sido um verdadeiro monstro para os seus filhos? Que tipo de monstro você tem se tornado para a sua família? Será que seus filhos se sentem felizes quando dá hora de você chegar em casa? Será que a sua esposa se sente feliz quando está chegando a hora de você retornar para o seu lar? Será que o marido tem satisfação, tem prazer em voltar para casa e encontrar uma casa arrumada, uma casa decente? Quantas pessoas têm se tornado um verdadeiro monstro, se autodestruindo e destruindo quem está em volta de si? Meu querido irmão, meu querido amigo, a palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem para ter dignidade. Deus criou o homem para ser uma pessoa reta, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tenha condição de andar de cabeça erguida. Mas eu quero falar para você nessa noite, que se você está vivendo em situação de caos, se você chegou ao ponto final da sua história, Deus tem um recomeço para todos. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou que todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa o que você fez, não importa o que você é, importa o que você deseja ser daqui para frente. Deixe Jesus te libertar, deixe Ele te dar vida. Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Vida de libertação, vida de paz, vida de serenidade, vida de equilíbrio, uma vida que dá satisfação de viver. Deus te abençoe. Nós vamos ouvir louvores nesse momento que exalta e enaltece o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.